Bem-vindos ao Bulanber. As casas de investimento identificavam necessidades de recapitalização de cerca de 60 mil milhões de euros para a banca espanhola. A Europa respondeu com 100 mil milhões de euros. Rajoy cantou vitória, mas os investidores, depois de uma reação inicial positiva, voltaram a pressionar a dívida e os mercados. Na próxima hora vamos tentar perceber o que é que os investidores gostaram e do que não gostaram neste plano de assistência à banca espanhola e ver como é que o mercado se vai posicionar numa semana que vai ficar marcada pelas eleições na Grécia. E para nos dar as respostas, contamos com o Diogo Teixeira, da Optimize, Pedro Ortigão Correia, da Ask, e Nuno Serafim, da IG Market. Muito boa noite aos três. Antes de passarmos para o debate, vamos então olhar para a Espanha, que vai pagar juros entre 3% a 4% pelo empréstimo à banca. São juros semelhantes aos aplicados aos três países intervencionados. Entretanto, o Ministro das Finanças alemão revelou que o programa de reestruturação da banca será supervisionado pela Troika. Sem mais austeridade e sem mais reformas para o Estado espanhol, apenas a todo o setor financeiro vão ser aplicadas condições muito rigorosas. Quem o diz é o porta-voz do Comissário Europeu dos Assuntos Económicos, Olli Rehn. Amadeu Altafaj sublinha ainda que os bancos e os banqueiros não vão ser salvos a qualquer custo e que a banca se trata de um setor fundamental para a economia espanhola. No que diz respeito aos custos do empréstimo, que deverá destinar-se a 30% dos bancos de Espanha, Altafaj adianta que as taxas de juros vão rondar os 3% ou os 4%, o mesmo valor cobrado pelos empréstimos a Portugal, Irlanda e Grécia. Também esta segunda-feira, o Ministro das Finanças alemão veio clarificar que o programa de reestruturação da banca espanhola vai ser supervisionado pela Troika. Gehalten wird, aber es bezieht sich nur auf die Restrukturierung des Bankensektors. Das ist der Unterschied. Während Portugal, Irland, auch Griechenland unter makroökonomischen Anpassungsprogrammen sind, das ist auch notwendig. Die werden auch überwacht. In Portugal und Irland funktioniert das auch sehr erfolgreich, geht es gut voran. In Griechenland haben wir Probleme, wie wir wissen. Das braucht Spanien nicht. Aber die Restrukturierung des spanischen Bankensektors, die muss im Einzelnen genauso verhandelt werden. Und die wird genauso überwacht werden, dass das auch eingehalten wird. Numa entrevista a uma rádio alemã, Wolfgang Schäuble deixou ainda um recado à Espanha. O ministro aconselhou o país a proporcionar dinheiro suficiente aos bancos, quer queira, quer não. A mesma mensagem foi deixada pelo vice-presidente da Comissão Europeia. Joaquim Almunia disse que nada é grátis e que quem dá o dinheiro quer saber o que se faz com ele. Com pouca austeridade, mas sem almoços grátis, será assim a ajuda à quarta maior economia europeia. Nuno, começava por ter este excesso de confiança, terá sido excesso de confiança de Rajoy considerar este acordo uma vitória? Os espanhóis até a pedir ajuda têm algum estilo, não é? E tiveram tempo de ver o jogo de futebol Espanha e Itália. Trocaram mensagens, ouvi dizer, até durante não, o jogo. Vamos lá ver, eu acho que não foi uma má jogada de Espanha. Havia alguma, e não podemos esquecer que em termos de risco e de mercados acionistas durante a semana passada, foi uma das melhores semanas do ano. É verdade que vínhamos a assistir a períodos de sucessiva perca por parte do segmento acionista, mas a verdade é que já na semana passada começou-se, de certa forma, a descontar que alguma boa notícia havia. De qualquer das formas, eventualmente havia já rumores, mas a verdade é que também havia uma grande possibilidade da Espanha não pedir já ajuda, porque não podemos esquecer que os balanços dos bancos estão a ser auditados ou vão ser auditados, os resultados só se vão conhecer no final do mês, pelo Oliver Wyman e pelo Roland Berger. E, portanto, neste momento, com os auditores a abanarem fortemente os balanços dos ativos espanhóis, que é aí que se vê os grandes buracos normalmente, podia-se ter a tentação de pensar que provavelmente esta decisão ia ser postecipada e a Espanha não ia pedir já ajuda. De qualquer das formas, foi uma boa jogada de antecipação. E até porque, vamos lá ver, a Espanha a pedir ajuda não é a mesma coisa que a Portugal, que a Irlanda ou que a Grécia. E isso ficou bem notório. Também desde julho de 2011, no Conselho Europeu, em que houve alguma reformulação a nível dos mecanismos de estabilidade financeira e de fungibilização financeira, ficou previsto que estes dois mecanismos pudessem, no futuro, recapitalizar bancos ou pudessem ajudar países cujo epicentro da crise fosse não a sua falta de disciplina orçamental, mas problemas do setor bancário. E a Espanha está a aproveitar muito bem essa reformulação dos mecanismos de estabilização para pedir ajuda direta para salvaguardar ou para defender o seu sistema financeiro, pondo-se a cobro de que medidas de austeridade ou medidas, ou uma perda de soberania ao nível
da sua política fiscal e orçamental de facto não se efetivasse. Mas isto, desculpa, mas isto só é possível porque, de facto, Espanha a pedir ajuda é diferente de Portugal ou a Grécia a pedirem ajuda? Não, eu acho que o caso português, infelizmente, é mais parecido com o grego. O caso irlandês é mais parecido com o espanhol. Eu acho que a Irlanda, sim... Exatamente. A Irlanda, sim, tem alguns argumentos para agora pedir, enfim, alguma equidade ou pedir condições mais vantajosas ou, pelo menos, mais similares à que a Espanha vai ter. Ainda não sabemos especificamente quais são, ou detalhadamente quais são, mas a Irlanda poderá ter essa carta na manga. Portugal não, porque Portugal e a Grécia são países que não tiveram uma disciplina orçamental ao longo dos últimos 10 anos que tenha sido à prova de bala. Não tivemos um comportamento completamente impoluto. A Espanha teve superávites, a Espanha tem 68% de dívida pública sobre o PIB. A Espanha até pode, e neste caso a Irlanda também, podem argumentar que a grande parte, uma grande razão para o seu problema financeiro foi o facto de terem abdicado em 2001 da sua soberania de política monetária e terem perdido os osciladores automáticos, que são, ao fim e ao cabo, as taxas de juros e a política cambial. Não nos podemos esquecer que o problema da banca Mas isso espanhol como reside... argumento, quer dizer, uma pessoa entra um país entra numa zona de moeda única e esses argumentos são os que não vai poder voltar a utilizar, é disso que estás a abdicar. Mas a verdade é que ninguém previa que isto acontecesse, não é? E, portanto, provavelmente, a Espanha o que é que pode dizer? Se eu tivesse política monetária, se eu tivesse soberania ao nível cambial, provavelmente os ajustamentos automáticos, ou provavelmente a bolha imobiliária, não teria sido tão significativa. E não nos podemos esquecer que grande parte dos problemas da banca espanhola tem a ver com a bolha imobiliária que houve e com o crescimento, com o sobreaquecimento que a economia teve. O Banco Central Espanhol, se tivesse autonomia sobre a sua política monetária, eventualmente teria subido as taxas de juros de forma muito mais acentuada do que o Banco Central Europeu subiu e, eventualmente, travar essa bolha imobiliária. Portanto, Irlanda e Espanha são casos mais noutro patamar, embora eu acho que a Irlanda, um dos problemas da Irlanda foi ter sido um aluno bom demais, não é? A economia não tem assim tantos problemas estruturais, há claramente um problema, houve claramente um problema do setor financeiro, houve claramente um problema de bolha imobiliária. Em Espanha é uma economia que continua a ter problemas estruturais, não tantos como a economia portuguesa, mas teve disciplina orçamental. Portugal, por exemplo, nem conseguiu ter isso. Ou seja, podemos dizer que a sustentabilidade do crescimento espanhol nos últimos 10 anos não era assinalável. O modelo económico não era muito sustentável. Mas a verdade é que a Espanha conseguiu criar uma almofada de superávites e hoje em dia, a nível de dívida pública sobre o PIB, a nível de alguns rácios, os valores são bastante aceitáveis, mesmo melhores que os alemães. Enfim, dentro de 2 anos não serão. Mas a verdade é que, e aqui é o grande problema, só para terminar, o grande problema desta ajuda é que, e é a perversidade deste tipo de ajuda e deste tipo de plano. Ou seja, a Espanha tem mais ou menos, grosso modo, tinha em 2011 70% de dívida pública sobre o PIB. Com esta ajuda de 100 mil milhões de euros, que é em princípio mais do que os bancos vão precisar, mas partindo do princípio que a Espanha vai precisar ou vai necessitar de toda esta linha de crédito, ou seja, quer dizer que a Espanha vai se endividar por conta dos seus bancos. O que é que vai acontecer? Isto vai trazer, se descontarmos os déficits dos últimos 2 anos, vai trazer a dívida pública dos 70% para os 80%. Mas vai ser mais, porque obviamente temos que financiar o déficit de 2011 e vamos ter que financiar o déficit de 2012. Portanto, no final de 2012 vai ter um rácio de dívida pública sobre o PIB de 95%, 96%. E, portanto, vai deixar de estar numa zona de conforto para passar a ter uma zona de desconforto. Nós sabemos que quem compra dívida soberana neste momento são os bancos locais. Portanto, se calhar daqui a 6 meses a Espanha vai ter que pedir ajuda aos que estão a ser ajudados neste momento para lhes comprar a própria dívida. A interligação é cada vez maior. A esses cenários, Diogo, o Nuno estava a falar numa questão que tinha a ver com isto ter sido anunciado este fim de semana sem que houvesse valores muito concretos para se falar. Isto foi também, esta forma eventualmente atabalhoada, foi também uma forma de travar a fuga de depósitos em Espanha de que se tem falado tanto? Eu creio que, quer dizer, a partir do momento onde o Estado espanhol está face a necessidades de financiamento de curto prazo relativamente elevadas, não se podia esperar mais 2 semanas para resolver a situação. Não se podia chegar ao ponto de
ir a um leilão, e há leilões que estão previstos nos próximos dias, e ver, de facto, as taxas de juros espanholas ir para o céu acima dos 7 ou 8%, como foi o caso durante muito pouco tempo da Itália, porque aí sim criávamos um pânico eventualmente nos mercados. Portanto, a ideia era, de facto, antecipar uma necessidade que era evidente e poder responder a curto prazo. Agora, eu não estou tão otimista ou tão confiante sobre o desempenho dos atores europeus durante esta cimeira, durante este fim de semana, porque o grande problema é, de facto, que não se veio resolver nada, e os mercados perceberam isso ao fim de poucas horas. Basicamente perceberam que não se veio financiar a banca espanhola, veio-se financiar o Estado espanhol, que por sua vez vai financiar o setor financeiro. Portanto, não se está a alterar nada em relação ao erro que se cometeu, por exemplo, no caso irlandês, que é basicamente transferir um peso, um fardo do setor financeiro para um Estado que, por sua vez, reencaminha esse fardo para a população que, no caso espanhol, já está excessivamente sobrecarregada de medidas de austeridade. Portanto, não se está a criar condições para uma saída de crise rápida da Espanha e, portanto, também não se está a criar condições para uma saída de crise da zona euro no seu conjunto. Terá sido por causa disso que Olli Rehn veio dizer, Diogo, que o mecanismo de estabilidade recapitalizar diretamente a banca podia ser uma possibilidade, ou seja, não haver essa noção, essa ideia de financiar Estados? Pelo que eu percebi entre as linhas do mecanismo que iria ser utilizado, o Estado espanhol continuaria a ser responsável por esta dívida e, portanto, seria uma dívida a ser contabilizada, pelo menos por parte dos investidores, em termos de, basicamente, quais são as outras responsabilidades que o Estado tem face também ao financiamento que eles lhe estão a prestar. E, portanto, quando eu empresto a um Estado que tem 65% ou 70% de dívida é uma coisa, quando estou a emprestar a um Estado que tem 90% de dívida é outra coisa. Para além disso, sabemos que Espanha tem uma taxa de desemprego enormíssima, tem um crescimento que vai ser negativo este ano, talvez ainda para o ano, e, portanto, estamos de face a um país que tem, de facto, condições para criar tensões no mercado, e é isso que está a acontecer, e este resgate, suadizam ao setor financeiro, não veio trazer nenhuma solução do ponto de vista dos investidores e de quem empresta ao Estado espanhol. Até pode agravar a questão, Pedro, até porque, além de agravar aqui os valores da dívida espanhola, também muda as regras do jogo no que diz respeito à subordinação da dívida. Isso pode ter impacto nos próximos leilões de dívida espanhola? Pode ter algum impacto, resta ainda saber os detalhes de como é que vai ser estruturada esta dívida e, de facto, qual é que vai ser o nível de senioridade desta dívida que o Estado vai contrair face à que já existe. Em termos dos restantes financiamentos, eu penso que esse não vai haver aqui um grande problema, porque mais de metade da dívida que tinha que ser refinanciada este ano já foi refinanciada até esta altura e, portanto, deve sobrar cerca de 40% da dívida a ser refinanciada. Esse não será claramente o problema. Agora, todas as outras questões que têm a ver com os detalhes desta mesma emissão vão depender desta auditoria que está a decorrer aos bancos, para saber exatamente qual é que é o tamanho do buraco que vai ter que ser tapado. Agora, uma coisa é clara, vão ter que haver aqui equipas permanentes, que foi algo que eles ainda não comentaram, seja ela uma equipa de técnicos, troika, chama-lhe troika, sem lá estar o FMI, seja uma equipa de técnicos por parte da União Europeia, vão ter que se vender ativos nos bancos. Isso vai ser inevitável, vai ser uma das imposições que eles vão pôr, portanto eles não podem estar a emprestar dinheiro e mantendo os bancos as políticas que tinham até agora, portanto vai ter que haver venda de ativos, vai haver claramente controle em termos da remuneração daquelas administrações, portanto vai haver ali uma atuação bastante pesada. Resta ainda saber se vamos ter aqueles mecanismos que existem em Portugal, os cálculos, por exemplo. Convém saber até que ponto é que este tipo de empréstimos se pode transformar numa posição acionista por parte do Estado. Portanto, até ver estes detalhes todos, ainda acaba por ser um bocadinho especulação. Agora, pelo menos aquilo que se sabe é que as taxas devem rondar o valor, os 3%, portanto, muito próximo daquilo que já foi feito até agora, muito pouco, uma diferença muito E este valor dos 100 mil milhões de euros teve algum impacto no mercado ou foi, de facto, anulado, tendo em conta a dimensão dos restantes problemas da economia espanhola? Enfim, o mercado, eu acho que já tinha descontado isto há bastante tempo, basta olhar para os valores a que transacionavam a dívida em mercado secundário e para o valor dos CDS. Isto hoje de manhã houve uma pequena euforia, mas no final do dia os indicadores acabaram todos abaixo dos níveis da passada sexta-feira. Eu acho que isto é apenas uma peça do puzzle, porque a questão verdadeira que está aqui a discutir hoje em dia, enfim, e quem olha para a Europa numa ótica de investidor externo, aquilo que quer saber é: estes senhores vão dar um passo em frente em relação ao federalismo ou um passo atrás?
em cima do muro é que não podem ficar. E isto com 99% de segurança, podemos dizer isso hoje em dia. Nesta situação é impossível. Portanto, ou há um passo à frente e, de facto, vira-se uma União mais federal e basicamente se transforma esta União em algo onde existe uma partilha de risco, tanto em termos de financiamento como em termos depois do próprio crescimento, ou então dá-se um passo atrás e regressa cada um à sua moeda. Mas achas que este é o momento em que isso vai acontecer? A Europa até agora tem conseguido sempre ganhar tempo. Eu gostei imenso do comentário da senhora Christine Lagarde, eu achei que foi absolutamente extraordinário. Acho que devia-se criar aqui uma espécie de um conclave europeu e tentar encerrar estes senhores todos numa sala, de retirar-lhes a chave e apenas abrir a porta. Mas qual deles? Aquele das crianças da Nigéria? Não, esse aí tem outros contornos. Aquele em que ela disse que eles deviam ser todos trancados numa sala até chegarem a uma conclusão. Porque, de facto, a grande diferença, quando nós olhamos para isto de fora, e se fôssemos um extraterrestre olhar para aqui, nós vimos a zona norte-americana tem muito mais problemas do que tem a zona europeia em termos financeiros. Se olharmos para o estoque de dívida, ou seja, esta ajuda à Espanha foi qualquer coisa como 10% do produto. Ou seja, o TARP espanhol, ou o FROB, foi cerca de 10%, enquanto que o TARP americano foi 5%. Agora, o nível de dívida que existe nos Estados Unidos é absolutamente extraordinário. Eles têm 30% da dívida do mundo inteiro, cerca de 15 trilhões, se pusermos isto à americana, portanto o nível ainda é bastante grande. O que acontece é que tem que haver aqui uma solução, é isso que o mercado está à espera. Estes pequenos passos, de facto, não são verdadeiramente importantes, é mais algo em cima daquilo que já sabia, porque quando olhamos para a zona euro, isto parece um CDO gigante em que a tranche AAA é a Alemanha e o equity tranche é a Grécia. E, portanto, enquanto não se resolver o problema cá de baixo, o valor lá de cima, que está a transacionar aquela dívida, vai ser afetado. E, portanto, tudo isto funciona num seu conjunto. E, portanto, enquanto não houver uma solução que caminhe para uma maior federalização, os mercados vão continuar a penalizar, e foi isto que se assistiu, e provavelmente iremos continuar agora a olhar para o próximo bicho, que será ainda maior que o espanhol, que vai ser o italiano, e nós vimos hoje os CDS a disparar em relação à dívida italiana, portanto isto vai continuar até haver aqui um caminho, ou num sentido ou noutro, neste é que não pode continuar. Isto de alguma forma mostra uma mudança de atitude da União Europeia, esta questão de não se pedir mais austeridade, ou foi a Espanha que não deu hipótese nenhuma, ou seja, ou era assim ou não pediam ajuda e isto ia piorar substancialmente dentro de 2 semanas? Não, claramente o cor de críticas que vínhamos a assistir por parte de economistas de renome desde há muito tempo e depois a análise que se está a fazer no terreno das consequências que a austeridade está a ter nos países que estão debaixo de ajuda davam-nos uma sensação de que, de facto, as coisas não estavam a correr assim tão bem. Mas, relativamente à Espanha e esta notícia, mais do que evitar uma crise bancária espanhola no curto prazo, o risco de alguém não se conseguir financiar, o risco de um banco falir, o que é positivo, mas mais do que isso, o mais importante foi uma notícia que foi divulgada na Der Spiegel, em que parece que finalmente este processo de unionização fiscal, primeiro uma união bancária será o mais normal, ou seja, ser o BCE a garantir os depósitos para evitar fugas de capitais e fugas de depósitos dos países que estão mais fragilizados. Depois, obviamente, uma união fiscal que pressupõe a criação de eurobonds, que até há pouco tempo era uma retórica por parte dos alemães, um long-term achievement, uma coisa para daqui a 3, 4, 5, 6 anos. E hoje em dia não é bem assim. E neste artigo, alegadamente, do Der Spiegel, havia indícios de que quer o presidente do Eurogrupo, quer o presidente da Comissão Europeia, quer o presidente da União Europeia, o Van Rompuy, o Durão Barroso e o Juncker, estão neste momento a tentar criar ou pôr em prática aquele projeto de mutualização da dívida. De uma forma que eu acho que é inteligente, que eu nunca tinha visto esta abordagem. Na prática é uma verdadeira união política e económica, onde os Estados têm a total soberania para fazerem os gastos e as despesas que assim entenderem, desde que isto seja coberto pela sua arrecadação fiscal. Tudo o que é mais do que a sua arrecadação fiscal, tudo o que sejam gastos extras, ou seja, que vão criar déficits, terão que ser ratificados por um governo europeu ou por um ministro das Finanças europeu. Se esses projetos forem unificantes, forem estruturantes e tiverem racional económico, então podem ser financiados não pelos eurobonds, mas pelos project bonds. Eu acho que essa é uma questão de retórica, só para a Alemanha não ficar muito mal vista. Na realidade, o que estamos aqui a falar são eurobonds, é mutualização da dívida. Este modelo tem alguma graça, porque continua a haver incentivo para que os Estados
mantenham disciplina e mantenham o rumo da disciplina orçamental e da política fiscal, e por outro lado dá aqui abre uma porta ao crescimento económico, não é? Tudo o que sejam projetos que façam sentido e que requeiram mais financiamento são mutualizados e são financiados a nível europeu. E, portanto, eu creio que estamos a acelerar. Acelerar para quando? Claro que não sabes exatamente, mas estávamos a falar até agora no horizonte de 4 a 5 anos. Qual é o timing que os mercados ainda darão nesta altura à Europa para avançar com estes mecanismos de união? Claramente não vão dar muito, não é? Mas já tínhamos falado aqui a semana passada que a vitória do Hollande em França tinha mudado completamente aqui o jogo de forças entre a Alemanha, a Áustria, a Holanda e os restantes países. Sabíamos que se a França tivesse a dançar ao mesmo passo que a Alemanha, seria muito difícil contrapor crescimento com a austeridade, não é? Portanto, com a Holanda mais alinhado com Espanha e com Itália, e não nos podemos esquecer, apesar da força da Alemanha, não pode haver União Europeia, não pode haver zona euro sem nenhum destes 3 países, sem a Espanha, sem a França ou sem a Itália. E por isso mesmo, aliás, eu penso que nem se pode haver, é até difícil equacionar o euro, dado o agudizar da crise, mesmo sem uma Grécia, mas é completamente fora de questão nós pensarmos num euro sem um destes 3 países, sem uma Espanha, sem uma Itália, sem uma França. E, portanto, essa retórica, sabemos que da retórica política para a prática vai a alguma distância, mas a verdade é que parece que existe um acelerar deste processo. E tem que haver. E, por outro lado, também existe, do lado do Banco Central Europeu, muita vontade. Eu acho que o Sr. Draghi está cheio de vontade de tirar do seu coldre os revólveres e começar a disparar. E falando do Banco Central Europeu, Diogo, há pouco o Pedro já falou da questão dos CDS que hoje dispararam. As yields de Espanha e de Itália, depois de uma manhã também em que abrandaram, voltaram a subir, superaram os 6,5%, e no mercado circularam rumores de que o BCE teria voltado a atuar no mercado secundário para travar ali uma subida que já estava a assumir proporções consideráveis. Achas que já é a altura do BCE voltar, de facto, Eu acho a altura há muito tempo. Acho que desde o início, desde há muito tempo, o BCE deveria ter imposto um limite de subida das taxas de juros dos países da zona euro, basicamente. E havia compradores nessas circunstâncias? Compradores como? Se o BCE fosse comprador de último recurso, basicamente, iria comprar tudo. A ideia é que não pode haver, de facto, não é possível a médio prazo e nem por mais uns meses aguentar diferenças de taxas de juros entre a Itália e a Alemanha, entre Espanha e a Alemanha, de mais 5%. Estamos a falar, de facto, basicamente do diferencial superior ao déficit que a Itália vai ter este ano e ao déficit, provavelmente, que a Espanha também vai ter este ano. E, portanto, concretamente, este diferencial de taxa de juros é a cova que a Espanha e a Itália estão a fazer em relação às suas dívidas recíprocas. Portanto, não é possível manter uma continuação desta situação. Portanto, o BCE é, de facto, a única entidade hoje em dia com poder de fogo concreto e a poder intervir no mercado e a acalmar as coisas. Infelizmente não o fez, por motivos políticos e por razões, digamos, de conflitos entre administradores, digamos, germanófilos e administradores mais latinos. Agora, seria importante que, de facto, o BCE tenha uma voz um bocadinho mais forte nestes períodos de agudizar da crise, porque não sabemos exatamente o que é que vai acontecer para a semana, basicamente, com as eleições gregas, mas o mais provável é que continue a haver ainda volatilidade durante muitas semanas, porque destas eleições gregas, uma das fortes probabilidades é que basicamente não fique nada resolvido e que, portanto, não haja um governo maioritário, não haja uma clara linha se a Grécia fica ou não no euro e, portanto, vamos continuar a falar do próximo passo, basicamente, neste caminho doloroso do euro para a sua morte. Portanto, seria bom, de facto, que o BCE começasse a intervir e, infelizmente, não o fez mais cedo, porque é sempre perigoso e delicado travar uma subida de taxas. Deixa-me voltar aqui à questão da União Bancária, o Nuno há pouco falou sobre isso. Esta questão da ajuda à Espanha seria também uma boa oportunidade para lançar essa União Bancária, eventualmente passando o peso deste esforço de ajuda à banca espanhola para toda a Europa? Sim, quer dizer, o que
falámos muito rapidamente a semana passada nesta emissão é que uma das saídas possíveis, e que teria, aliás, evitado uma intervenção, por exemplo, na Irlanda, seria segregar completamente os problemas dos setores financeiros, nomeadamente espanhol, mas também é o caso em Portugal, é o caso, obviamente, na Irlanda. Pode vir a ser o caso noutros países. Não sei se Itália continuará, se os bancos italianos continuarão a estar em muito boa saúde, se de facto as taxas de juros italianas se mantiverem nestes níveis. Mas, portanto, basicamente, se o BCE passar a financiar diretamente ou através de um fundo o setor financeiro europeu, basicamente um peso significativo sairá dos balanços dos Estados. Portanto, é o caso na Irlanda, é o caso na Espanha, é o caso na Grécia, é o caso em Portugal. Isto significa que, de um dia para o outro, os investidores que têm dívida nesses países, junto dos Estados, estarão um bocadinho mais confortáveis a ver que a dívida que eles têm está garantida com ativos estatais e com impostos que vêm cobrir não 80% ou 90% de endividamento, mas sim 60% ou 70%. E, portanto, seria uma boa forma, de facto, de resolver de uma vez para todas um problema que se alastra há 2 ou 3 anos, porque basicamente é isto. Os financiadores já não têm confiança, hoje em dia, na capacidade dos Estados, num contexto complicado, de irem buscar os recursos necessários para pagar uma dívida que continua a aumentar. E, portanto, esse sinal de confiança teria que vir do lado do Banco Central Europeu? Este sinal de confiança tem que vir do Banco Central Europeu e, basicamente, retira-se também um grande ponto de interrogação, que é quantos mais buracos ainda ficam por descobrir. Viu-se na Espanha que o buraco inicial estava muito subavaliado, no caso português também, o caso irlandês é outro. Portanto, o problema é que, com o agudizar da crise, o buraco só vai crescer e, portanto, parar o buraco é basicamente passar esse buraco para um BCE que, sim, pode garantir até ao fim qualquer problema adicional que venha a ocorrer no setor financeiro. E, obviamente, que a próxima vítima também está identificada pelos mercados. Falamos de Itália. É um tema para a segunda parte deste Bull&Bear. Até já.